Maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Um bom dia a todos. Nós estamos aí nessa jornada da Escola Bíblica Discipuladora. Eu sou o Herbert Linhares, estou aqui para ministrar um pouco da Palavra de Deus em sua vida. Nós estamos utilizando aí a revista Pacto e Comunhão, que é a doutrina, né? A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, e nós estudamos semana passada sobre Escrituras Sagradas, e hoje nós vamos estar dando continuidade, estudando acerca de Deus, a teologia própria, né? Teologia propriamente dita, está falando sobre Deus então, tá bom? Vamos dar início nessa manhã, buscando a bênção do Senhor sobre nós, amém? Convido você para que nós estejamos orando juntos. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por essa linda manhã que o Senhor nos concede. Muito obrigado pela vida. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, venha realizar a Tua vontade em nós. Ilumine nossas mentes, Senhor, dê-nos sabedoria. Ensina-nos, Senhor, um pouco mais acerca de quem Tu és, dos Teus propósitos para nós, das Tuas grandiosas obras. E desta maneira esteja abençoando cada um de nós, inclusive esses que estão nos assistindo, Senhor, nesse momento. Nós somos muito gratos pela Tua palavra, por tudo que Tu és e tudo que o Senhor fez e ainda fará. Nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Eu quero também externar aí minha gratidão por você que tem nos acompanhado pelo Face, pelo YouTube, as nossas transmissões, né, cultos online, estudos bíblicos. Eu quero pedir, se por favor, por gentileza, você puder estar se inscrevendo no nosso canal do YouTube, né, no Facebook lá também, vai estar nos ajudando na divulgação desse ministério, amém? Vamos dar continuidade então ao nosso estudo. Nós vamos falar sobre a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, conforme eu já disse, a revista Pacto e Comunhão, né? Semana passada estudamos sobre escrituras sagradas e hoje nós vamos estar estudando sobre Deus, tá bom? Nós vamos fazer uma leitura rápida e logo depois nós vamos estar mencionando algumas dessas referências bíblicas que vão amparar, né, esses conceitos acerca de Deus, tá bom? Vamos lá então? O único Deus vivo e verdadeiro é Espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. É onipotente, onisciente e onipresente. É perfeito em santidade, justiça, verdade e amor, né? Conforme nos mostra aqui, né? Nós temos uma referência, já eu vou estar mostrando para vocês, uma referência bíblica que ampara esse conceito acerca de Deus, tá bom? Ele é o Criador, sustentador, redentor, juiz e Senhor da história e do universo, que governa pelo seu poder, dispondo de todas as coisas de acordo com o seu eterno propósito e graça. Deus é infinito em santidade e em todas as demais perfeições. Por isso, a Ele devemos todo o amor, culto e obediência. Em sua triunidade, o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Amém? Então nós temos aqui a primeira referência, segunda, terceira, quarta e a quinta referência bíblica, tá bom? Que vão apontar para esses versículos aqui das Escrituras. Tá? Joia? Nós vamos passar a olhar a maior parte desses versículos, dessas referências bíblicas, nós vamos passar a olhar agora. Isso, então, para embasar essa primeira afirmativa, né, de que Deus é um Deus único, Deus vivo, verdadeiro, Espírito pessoal, eterno, infinito, imutável, perfeito em santidade, verdade, justiça e amor, né? Nós queremos começar aí convidando você
olhar um pouco para Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz: ouça, ó Israel, que o Senhor, o nosso Deus, é um único Senhor. Essa é a oração do Shamá para os israelitas, que requisita exclusividade e prioridade para Deus, né? Então, no culto que nós prestamos, né, a Deus, ele precisa ser o único e ele precisa ser o primeiro das nossas vidas, né? É o que esse texto aqui está nos dizendo. Uma outra referência aponta lá para Jeremias capítulo 10, versículo 1, e diz: ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Então, se nós temos um conselheiro a ouvir, uma palavra que seja nosso norte, nossa regra de fé e prática, essa palavra é a palavra de Deus, né? Ele é alguém pessoal que quer conversar comigo, com você, e a maneira como ele normalmente se relaciona e se revela e fala conosco, a forma normativa dele fazer isso é através da sua palavra. Portanto, ouçam, né? É um pedido pessoal que mostra que Deus é um Deus pessoal, né? É uma pessoa, ele tem personalidade, certo? Um espírito pessoal. Nós temos também, além disso, aqui Salmo 139, né? Salmo 139 ele vai apontar para nós certos atributos, características de Deus, né? Eu estive separando aqui a onisciência, né, a onipresença e a onipotência, tá? Então, baseado em Salmo 139, nós montamos aí esse infográfico aqui para vocês, né? Tá bom? Essa imagem aqui, esse slide que vai nos ajudar a observar algumas coisas sobre Deus interessantes aí. Então, observe comigo, por favor, que em Salmo 139, eu convido você a abrir em Salmo 139, versículo 1 ao 6, nós podemos observar que Deus é onisciente, né? Ele possui um atributo, que é um atributo incomunicável, ele não compartilha esse atributo com ninguém mais, né? E é chamada onisciência. Isso significa que Deus sabe todas as coisas, ok? Então, em Salmo 139, versículo 1 ao 6, observa: Senhor, tu me sondas. Então, o Senhor sonda e me conheces. Vejam, o conhecimento, né, de cada um de nós. Sabes quando sento e quando me levanto, né? De longe percebes, outro verbo aí, percebes os meus pensamentos. Né? Sabes muito bem, sabes mais uma vez, né? Quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já a conheces. Mais uma vez o verbo conhecer, né? Inteiramente. Então, o único que conhece pensamentos é o Senhor nosso Deus, né? O nosso inimigo não conhece os nossos pensamentos. Ele nos conhece de observar a nossa atitude, observar o nosso olhar, mas o único que conhece o nosso pensamento é Deus, né? Somos nós e o próprio Deus. Aliás, Deus conhece nossos pensamentos inteiramente. Ele nos conhece mais do que nós mesmos, né? Tá certo? Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir, tá bom? Então, é um conhecimento maravilhoso, essa onisciência, né, de Deus conhecer todas as coisas, né? Frente a esse atributo de Deus, né, de conhecer os nossos pensamentos e saber que nós somos sondados, a gente pode pensar aí, Deus tem sondado o íntimo de seu coração. Como você vai reagir diante de um Deus que conhece os seus pensamentos, né? Nós, diante deles, diante do nosso Deus,
não podemos fingir um sentimento, não podemos usar máscara, né? usarmos de hipocrisia. Ele nos conhece, né? Por mais que a gente dê desculpas aí, né, para não cultuá-lo, enfim, ele conhece a nossa motivação, ele sabe os segredos do nosso coração. Então, não há uma outra reação frente a esse Deus a não ser estarmos completamente com a nossa identidade, né, sermos autênticos, né, diante dele, sermos autênticos, sermos quem nós realmente somos. O pecador então deve se arrepender, porque Deus conhece o pecado na intimidade, né? Então não tem como nós taparmos o sol com a peneira, como se diz, né? Nós temos um Deus que nos vê por inteiro, nos conhece por inteiro. Então essa afirmação aí, que ele é o único Deus vivo e verdadeiro, o Espírito pessoal, eterno, infinito, imutável, né? Mas também essa afirmação de que ele é onipotente, onisciente e onipresente, né? Vamos olhar um pouquinho aí, o versículo 17 e 18 ainda, falando sobre a onisciência, né? Que diz: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo, né? Então observa como os pensamentos de Deus realmente são inescrutáveis, né? Como a própria palavra fala lá em Romanos capítulo 11, né? Versículo 33, que os pensamentos de Deus são inescrutáveis, né? Realmente a soma dos pensamentos de Deus é mais do que a areia de todos os mares, né? De todas as praias, de todo o planeta. Porque o pensamento de Deus é muito mais elevado, muito mais alto do que o nosso, né? Ele continua falando sobre a onipresença, do versículo 7 ao 12, e a onipresença de Deus significa ele está em todos os lugares. Observa comigo, versículo 7. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Versículo 7. O salmista vem nos dizer aqui: para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Veja, a presença de Deus está em todos os lugares, né? No céu, né? Ele fala da sepultura, que provavelmente seja até, pode ser interpretado como as profundezas, né? O pó, ou a morte. Deus está lá também, né? Na morte. Ou seja, há uma vida após a morte, né? E diante do qual o homem está decretado viver uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nós temos que prestar contas a um Deus que é onisciente, e a gente deve pensar nisso, né? Um Deus que está ali computando, e sabe pecado a pecado. Então, diante desse Deus que é onisciente, nós não podemos ocultar os nossos pecados. Nós só podemos confessá-los e deixá-los, né, nos arrepender deles. E a provisão ele já tomou, que o tratamento do pecado é a morte de Cristo, o seu Filho unigênito na cruz, né? Somente por meio desse sacrifício de Cristo que os nossos pecados são perdoados. Mas veja, não tem para onde fugirmos, né? No mar ali ele está também. Versículo 10, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá, né? Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, né? Você pode estar em um lugar escuro, ninguém te vê, mas Deus está ali e te vê, né? E que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas
São dois. Então, a onipresença de Deus me levou a mudar um pouco o evangelismo. Né? O evangelismo, normalmente, a gente diz, a pessoa que não se converter, a pessoa que não aceitar o sacrifício de Cristo na cruz, né? Ela está eternamente condenada. E ela vai para um lugar de julgamento em que Deus não está, né? Que é um lugar que Deus não preparou para o homem, mas para os anjos caídos, chamado inferno. Então, será que Deus realmente não está lá? Né? Nós, ao estudarmos a Bíblia e vemos que Deus é um Deus onipresente, nós vemos então que não há nenhum lugar no mundo que ele não esteja. O que acontece no inferno é que lá, quem alimenta as chamas do inferno, né, que são chamas inesgotáveis, é a própria justiça, é a justa ira de Deus, é o tratamento dele para com o pecado. É esse. Né? Então, um lugar onde a justiça de Deus impera, mais do que o seu amor e a sua graça. Então, já no céu nós temos o oposto. Né? O julgamento, não há mais no céu, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Né? Os que estão no céu são aqueles que lançaram sobre Cristo os seus pecados. E o tratamento que os seus pecados mereciam recebeu tratamento, condenação, julgamento, por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Então, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo, né? Como diz a palavra. Então, não há lugar nenhum que nós possamos fugir da presença do Senhor nosso Deus, pois Ele é onipresente. Amém? Vamos lá. Então, a onipresença significa isso. Ele está em todos os lugares. Tá bom? Como desse salmo que nós acabamos de ler. Deus é onipresente. Então, diante dessa verdade, né, absoluta, Deus sempre está contigo em qualquer lugar. Então, de que maneira você vai reconfortar o teu coração? Ao saber que você adora um Deus, serve a um Deus que está contigo em qualquer lugar, para onde quer que você vá. Né? Se você observar, por exemplo, o exemplo de Jonas, do profeta Jonas, ao ser lançado, né, no abismo, e ali um grande peixe o engole, né, ele poderia estar pensando que estava totalmente perdido. Entretanto, do ventre do peixe ele ora a Deus, e ali o Senhor Deus o ouve. Dentro da barriga de um grande peixe, dentro de uma região abissal, né, nas profundezas do mar, ainda assim Deus ouve. Jonas provavelmente estava orando ali, a gente não sabe, nem de joelho, nem deitado, mas com as algas ali amarradas, né, as algas marinhas amarradas no seu pescoço. Então observa que não tem, mesmo se eu for para a profundeza do mar, ou se eu for para o mais alto, monte, né, em qualquer lugar, Deus se faz presente, né, porque Ele está em todos os lugares. Né? Então, a onipresença de Deus permite que a gente afirme que Ele está contigo em qualquer lugar, onde quer que você esteja. Amém? Uma outra afirmação é acerca da onipotência do Senhor. A onipotência do nosso Deus está no versículo 13 ao 16, versículo 13 ao 16, que diz assim, Salmo 139, versículo 13 ao 16, Tu criaste o íntimo do meu ser, né, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isto com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim. Foram escritos
no teu livro, antes de qualquer deles existir. Né? Então aqui nós vimos a onipotência de Deus, porque somente Deus pode conceder a vida intrauterina. Então, Davi, 900 anos ali antes de Cristo, né? Retratando essa forma tão sobrenatural que a vida representa. Então, aqui tem coisas muito interessantes que numa outra oportunidade poderíamos até estudar, mas quando ele diz que no íntimo do meu ser, né, o Senhor teceu, né, modelou cada um de nós no ventre da nossa mãe. Ele diz que as obras são maravilhosas, realmente a gestação é algo maravilhoso, né? Ele diz também que os ossos, veja, tudo isso, né, a formação dos ossos, né, nos mostra que Deus, sim, o autor da vida, está ali diretamente regendo para que uma nova vida venha à existência. É por isso também que é tão errado e tão condenável a questão do aborto, porque aquilo que Deus atestou, aquilo que Deus aprovou, aquilo que Deus está regendo, né, em todas as condições suficientes, né, necessárias para a vida, está sendo fornecida, né? Então, de repente, há uma interrupção nessa concepção, né, nessa formação fetal. Então, não. A gente, biblicamente, não pode aceitar a questão do aborto, não é? Tá joia? Os teus olhos me viram embrião todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro. Então, essa questão também mostra a onisciência, de que Deus conhece todos os nossos dias. Né? Na idade adulta que eu estou hoje, o Senhor saberia exatamente, Ele sabe, com convicção, sem sombra de dúvida, onde eu estaria, o que estaria fazendo e com quem estaria conversando, enfim, riquezas de detalhes. Então, para um Deus que tem uma vontade prévia para nós, nós podemos apenas nos render, nos entregar a Ele e pedir para que Ele então cumpra a sua vontade dia após dia, como diz lá o salmista no Salmo 25, né? Que o Senhor compartilha os segredos, os seus segredos para aqueles que o buscam. Então, Senhor, o que o Senhor quer cumprir em minha vida? Qual é o teu sonho? Qual é o teu plano? Qual é a tua vontade para se cumprir na minha vida hoje? E assim por diante. Então, lembrando que a vontade de Deus, o propósito de Deus é bom, perfeito e agradável. Então, é mais vantajoso que a vontade de Deus se cumpra na minha vida do que a minha própria vontade se cumpra, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e não a minha vontade. Então, nós temos aí diante de nós um Deus que é onisciente, né? Um Deus que é onipresente e um Deus que é onipotente. Né? Ele é perfeito em santidade, verdade, justiça e amor. O que seria onipotente? Né? Ele pode tudo fazer. Né? Então, seja qual for a dificuldade, Deus tem o poder, independente de qual seja a dificuldade. Então, nós servimos a um Deus que sabe todas as coisas, né? Que está em todos os lugares e Ele pode tudo fazer. Amém? Esse salmo é um salmo muito interessante, um salmo muito rico, né? Aí tá, ó. Deixa eu mostrar o slide para vocês. Então, um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Deus é onipotente, seja qual for a dificuldade, Deus tem o poder de operar. Amém? Vamos dar sequência aqui. Então eu achei aqui um infográfico para nós que mostra a onisciência, a onipresença, né, a onipotência de Deus. Como onipresente, Ele é o grande eu sou, sempre existiu, né, o eterno, ele sempre existiu. Então para Ele, o nosso Deus, Ele é atemporal. Tanto o passado, o presente e o futuro é a mesma coisa para Ele. Né? Ele se revela no Kairos, no nosso Cronos.
né? Mas o tempo dele é o tempo kairos. Né? Então, como onisciente, veja, ele está apto para ser o nosso sumo sacerdote, né? Para doar, para nos servir, porque ele conhece os nossos pensamentos, as nossas necessidades, intimamente, conhece mais do que nós mesmos, né? Tanto que muitas das vezes quando a gente pede algo é, que nós queremos, mas muitas das vezes não aquilo que nós precisávamos realmente. Muitas das vezes nós quando oramos aquilo que nos parece bom, mas esse Deus que é onisciente, ele sabe o melhor, conhece o melhor para cada um de nós. E sendo onisciente, liberdade e responsabilidade, né? Ele está apto para ser o nosso sacerdote, para se relacionar conosco, né? Cuidar da questão das leis universais, né? Todas as leis físicas, né? Ele está apto, aliás, ele é o único capaz de reger as leis universais, né? Ele é o nosso cordeiro, ele conscientemente ele resolve nos amar. A questão da justiça também. Esses dois atributos é o que levou Cristo à cruz, né? Porque o amor diz, eu vou perdoar, mas a justiça diz, né, no coração de Deus, que o pecador não pode sair impune. Então, o único lugar em que a justiça e o amor de Deus se encontraram, em que o perdão e a justiça se encontraram, foi na cruz. Né? Que aí realmente conseguiu satisfazer esses dois atributos de Deus, que é o amor, ele é totalmente amoroso, né? Onibenevolente, né? Mas ao mesmo tempo ele não pode fechar os olhos para com o pecado. É uma das coisas que Deus não pode fazer, né? Se tem algumas coisas que Deus não pode fazer, mesmo ele sendo onipotente, há certas coisas que ele não pode fazer, né? Ele não pode contrariar a lógica, por exemplo. Ele não pode contrariar a lógica, né? Fazer um quadrado redondo, isso não existe, né? Não pode contrariar a lógica. E uma outra coisa que ele não pode se contradizer, né? Contradizer a si próprio. Então, por exemplo, Deus, como é verdade absoluta, um axioma, ele não pode mentir, por exemplo. Como ele é santo, então ele não pode pecar, né? Como ele é justiça, ele não pode fechar os olhos para o pecado, né? E foi justamente o que aconteceu, né? Ele perdoa sim, mediante um sacrifício, o sacrifício de Jesus, através do qual nós somos perdoados. A sua onipotência, veja, nós temos então o seu poder disponível a nós temos a questão da vida. Somente alguém onipotente poderia ceder vida, né? Criar do nada. A questão do templo também, tudo que envolve atividade no templo, né? O culto, enfim. Ele é o Criador de todas as coisas, a energia, a luz, o Criador, a graça, água, pão, palavra, enfim. Ele pode tudo fazer, ele está em todos os lugares, ele conhece, sabe todas as coisas, amém? Vamos lá. Mais um versículo, vamos a mais um versículo, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, que nos diz, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos, tá bom? Esse versículo é um versículo muito interessante para afirmar, então, esses conceitos que nós estamos trazendo aqui, que a revista Pacto e Comunhão nos traz. Vamos ver mais um versículo aqui, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então a gente vê aqui a figura de um Deus,
que é o único mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Tá bom? Então vemos um Deus que ele é verdadeiro, ele não pode mentir, ele é espírito, essencialmente, mas ele é pessoal. Depois nós vamos ver que nas pessoas da Trindade, né, existe Cristo, que possui corpo, né, corpo glorificado. Mas a gente vai deixar mais para frente para ver isso aí. No entanto, ele é eterno, ele nunca foi criado, né, mas ele é a causa primeira de tudo que existe, de toda a criação. Ele é infinito, né, ele é imutável. Tá aí uma outra coisa que Deus não pode fazer, né, ele não pode alterar, ele não pode mudar. Aí vem uma questão quando Deus se arrepende na Bíblia, né? Na verdade, quando Deus se arrepende, é que uma situação mudou e ele se adequa, ele se adapta a uma situação que muda. Então, um pecador se arrependeu, reconheceu o seu pecado e experimentou a conversão, um novo nascimento em Cristo Jesus, aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, houve uma conversão, né? Então, houve um arrependimento. Então, Deus se adapta de acordo com o arrependimento do homem, né? Uma outra coisa que Deus não pode fazer, por exemplo, é obrigar alguém a se arrepender, a aceitá-lo, né? Por exemplo, senão ele quebra um outro princípio universal, né, criado, que é o livre-arbítrio. Então isso dá muita questão, né, muitos assuntos, muita polêmica, mas em geral nós observamos na Bíblia, que há um equilíbrio perfeito, né, entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem. Ok? Então Deus não pode mudar. Ele é perfeito em santidade. É uma outra coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode pecar, porque Ele é santo. Verdade, Ele não pode mentir. Ele não é homem para que minta. Então todas as suas palavras são verdades, todas as suas promessas se cumprirão. Ele é justiça, Ele nunca pode cometer injustiça. Então a gente vira para Deus e fala: Deus, o Senhor está sendo injusto por fazer isso comigo. Não, negativo, né? Fique tranquilo, Deus é justo em sua natureza, né? Essencialmente justo. Ele não pode praticar injustiças, e se Ele está permitindo isso, é porque Ele tem um propósito maior. E por fim, Deus ele é amoroso, né? Totalmente amoroso. Mesmo um Deus sendo totalmente amoroso, né, onibenevolente, ainda assim ele lançará um pecador, né, ao inferno, né? E fará isso por quê? Porque é uma atitude de amor. Ele não vai obrigar alguém a estar em sua presença, da mesma maneira como ele não obriga ninguém a se converter aqui na terra, ele também não vai obrigar ninguém a morar para sempre com ele nos céus, principalmente alguém que não o aceita, né? Alguém que levou uma vida em rebeldia, em desobediência, né? Para com ele, para com os seus mandamentos. Então demonstra desamor para com ele. Portanto, seria uma atitude de desamor se ele obrigasse alguém a amá-lo, a viver eternamente em sua presença. Portanto, ele é amor, no entanto, ele é justiça, e o pecado será julgado, né? Vamos ver aqui na outra afirmação, que diz que Deus é criador, sustentador, redentor, juiz, né? Senhor da história e do universo, governa pelo poder, eterno propósito e graça. Então está aqui ele criando, né? Desenho dele criando todas as coisas, ele é o criador. Isso aqui, a gente botou uma tumba aqui vazia, né? Dobrado ali as vestimentas, né? As vestes de Cristo após ressuscitar, só para lembrar a vida, né? Um Deus que está vivo e reina. Então em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então esse criou aqui é uma prerrogativa exclusivamente de Deus, tá? O termo do hebraico barak. O barak, então, o criou,
o poder criativo de Deus, que ninguém pode criar nada, né, do nada, alguma coisa do nada, somente Deus tem esse poder. Por isso ele é a causa primeira de todas as coisas, de toda a criação, de tudo que existe, né? Em segundo lugar, Gênesis capítulo 17, versículo 1, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande comigo a minha vontade e seja íntegro. Tá bom? Então, é o Deus Todo-Poderoso, né? Aqui é o termo Adonai, né? Também uma palavra muito usada no Gênesis, que é o Elohim, né? Adonai. São dois nomes para Deus, Adonai, que é Senhor, e Elohim, que é Todo-Poderoso, né? Uma coisa interessante aqui em cima, né, quando diz que no princípio Deus criou, e mostra também que ele sempre existiu, né, a infinitude, a eternidade de Deus. Né? E todas as teorias da criação, nós temos que requisitar que existia alguma coisa lá, sempre esteve lá. Até o evolucionismo também diríamos, por exemplo, mas um grande Big Bang aconteceu, duas partículas se chocaram e liberou uma energia, né, uma grande explosão, Big Bang, tudo. A pergunta que se faz, tá bom, mas da onde vieram essas duas partículas? Né? Então a teoria darwiniana vai ter que requerer uma eternidade para essas partículas. Isso não resolve nada, porque essas partículas elas são impessoais. Né? Para gerar seres pessoais, somente um ser pessoal, tá bom, gente? Para gerar consciência, somente alguém que tenha consciência. Um ser impessoal, material, né? Que não é ser, né? Não é capaz de gerar sentimento, decisão, consciência. Portanto, a única resposta plausível, né, para a existência do mundo, na vida, é que um ser pessoal foi a origem de tudo, de todas as coisas. Tá? Alguém inteligente, e aí existe já a teoria do designer inteligente, não é verdade? Esse é o Todo-Poderoso, Elohim, Adonai, o Senhor da história e do universo. Ele governa pelo poder eterno, ele tem um propósito na sua vida, na minha vida, no mundo, né? A sua graça, que é o seu favor imerecido. Né? Existem outros versículos aqui que vão comprovar isso. Diz lá em Atos 17, uma passagem lindíssima, né, do apóstolo Paulo. Ele está lá entre os gregos, lá em Atenas, no centro da sabedoria, do conhecimento lá do grego. Agora Paulo, ele vê um Deus desconhecido e ele então leva esse conhecimento lá para Atenas, né, e fala: olha, é sobre esse Deus desconhecido que nós queremos conversar aqui, vamos lá, eu quero falar um pouco dele. E ele começa a pregar para aquele povo, né? E em Atos 17, versículo 24 a 26 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, né? Porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De uma só vez, de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Tá bom? Então aqui o apóstolo Paulo está mostrando aos atenienses, né, que a existência desse Deus. Os gregos que eram politeístas, né, essencialmente politeístas, que acreditavam que existiam deuses responsáveis por cada elemento da natureza, né, e assim por diante. Agora Paulo está ali pregando acerca
de um Deus monoteísta, né? Uma religião monoteísta em que um Deus criou todas as coisas, e através do qual tudo foi criado para ele, por ele, né? Então Paulo ele vai pregando nesse sentido. Aqui, nós vamos continuar aqui. Em Êxodo, né, capítulo 15, versículo 11, quem dentre os deuses é semelhante a ti, né? Senhor, quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas, né? Estou mostrando que Deus é o que? Deus é infinito em santidade e em todas as demais perfeições, né? Infinito. Quem é semelhante ao nosso Deus? Isaías 57:15 diz: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num alto e santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então, aqui mostra que Deus é um Deus, sim, transcendente, né? Porque ele mora num lugar alto, sublime, ele transcende o nosso pensamento, o nosso entendimento, né? Nenhum Deus que possa ser explicado é um Deus genuíno. Então, na verdade, nós não podemos explicar plenamente Deus, né? Mas nós sabemos tudo que sabemos acerca dele através da sua revelação bíblica, né? Aquilo que ele permitiu ser descoberto, revelado, conhecido, né? Mas, no entanto, ele é um Deus também imanente, né? É um Deus que se revela em nossa história, né? Se revela em nossa dificuldade, em nossas carências, em nossas necessidades. Ele está ali com contrito, com humilde de espírito, né? Então, apesar de ser infinito em santidade, em todas as demais perfeições, ele ainda se faz pequeno para se revelar a nós, né? Há uma frase que fala que o nosso Deus ele é grande, né? Ele é grande diante dos nossos problemas, né, para resolvê-los, né? mas ele também é pequenino, né? Ele é pequenino para morar em nosso coração. Ele é grande para fazer coisas impossíveis, né? Mas ainda assim ele é pequeno, ele se faz pequeno para habitar em nosso coração, para ser o nosso amigo, o nosso conselheiro, para falar conosco tete a tete, né? Cara a cara, para se preocupar com as nossas decisões diárias. Enfim, é esse Deus que, diferente do que o deísmo prega, né? Que o deísmo diz que Deus, sim, é infinito, mas que ele fez o homem e abandonou a própria sorte, né? Abandonou o homem, abandonou o mundo, e ele tem coisas mais importantes para fazer. É o que o deísmo diria, né? O deísmo diria que Deus tem coisas mais importantes no universo do que se preocupar com as minhas mazelas, né? Esse é o deísmo. Na verdade, nós não somos deístas, nós somos teístas. E os teístas creem dessa forma, de que Deus é um Deus que se preocupa, sim, ele interage conosco, sim, ele opera diretamente no mundo, né? Então vamos a mais um versículo para aprovar isso aí. Está lá em Jó, capítulo 34, versículo 10, que diz: por isso escutem-me, vocês que têm conhecimento, longe de Deus esteja o fazer o mal, e do Todo-Poderoso praticar a iniquidade. Tá? Então isso aí a gente já viu, né, que mesmo quando Deus, a Bíblia às vezes fala que Deus fez o mal, né, na verdade esse mal simboliza o julgamento, né, o justo julgamento de Deus, né, não o mal para lesar, para prejudicar alguém, né, mas é um julgamento justo que Deus realmente aplica, né? Okay? Então vamos lá, a mais uma afirmativa para nós. A ele devemos todo o amor,
culto e obediência. Lá em Mateus 22, 37, respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, tá bom? Então, a Ele nós devemos todo o amor, culto e obediência, apenas a Ele. Tá joia? Nós não precisamos, nós temos um Deus que Ele é único e suficiente, tá? Preciso de um milagre? Ele é o operador de milagres. Eu não preciso de outra entidade, buscar outra entidade responsável, alguém casamenteiro. Não preciso. Eu tenho um Deus que ele tem uma soberania, uma vontade boa, perfeita e agradável. Você pede a ele é o único, onipotente, onisciente, tá certo? Nenhuma outra entidade espiritual, alguém muito piedoso, né, que já morreu, nenhum deles é onisciente, gente, tá certo? Então nenhum personagem bíblico é onisciente. Ninguém conhece seus pensamentos. Ninguém consegue estar onde você está, além de Deus, né? Por isso que é tão ineficaz, né, tão desprezível, né? É uma perca de tempo, na verdade, você buscar ser ouvido por alguém morto, né? Por alguém que já morreu, né? Por mais santo que seja, porque ele não é onisciente, ele não conhece o seu pensamento. Somente Deus. Isso é um atributo que Deus não compartilha com ninguém, tá? Com ninguém. Pertence apenas a Ele. E o poder, todo o poder, pertence apenas a Ele. Mais ninguém, tá certo? Nenhum dos apóstolos, nenhum dos profetas, ninguém mais tem os atributos que Deus tem. Por isso que nós, nem mesmo os anjos, a oração dos anjos também não é uma oração válida. Justamente por esse princípio. Nós devemos amar, cultuar e obedecer apenas a Deus. Tá bom? E aí nós temos mais versículos que diz em João 4, 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, ok? Aqui está o bonequinho aqui com Jesus assentado no trono do seu coração, tá? Todos os outros ídolos, então, bateram em retirada, né? E agora o coraçãozinho dele ali está reinando o rei Jesus, do jeitinho que deve ser, deitar fora os outros ídolos. Ídolo é tudo aquilo, ou pessoas que queiram coisas, né, que queiram ocupar o lugar que pertence única e exclusivamente a Deus. E daqui a pouco está requerindo também reverência, né, ou adoração. Então, negativo. Somente Deus, nada mais. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo, tá bom? Então aqui mostra também a vontade, a questão da obediência, de nós obedecermos a um Deus que é santo, então nos amoldarmos aos seus padrões de santidade. Isso é uma coisa que não é uma sugestão, mas é uma ordenança. Várias ordenanças que Deus fez, por exemplo, de que nós venhamos a crer no seu Filho Jesus, né? Então isso é uma ordenança, é uma ordem que deve ser cumprida, né? Nós oramos porque Ele ordenou, nós lemos a Bíblia porque Ele ordenou, nós guardamos um dia na semana porque Ele ordenou, né? Nós dizimamos e ofertamos porque Ele ordenou. Então, naturalmente, os seus filhos, os filhos de Deus, vão ter prazer em obedecer a Deus e ver a obediência não como algo pesado, mas como algo que vai trazer vantagens, né, benefícios de levar uma vida em comunhão, em proximidade, em intimidade com Deus. Uma vida mais reta, mais santa.
com ele. Amém? Vamos lá. Então vamos para um outro conceito, o último conceito. Em sua triunidade, o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência, tá bom? Então nós temos lá em Mateus capítulo 28 e 19, a própria fórmula batismal, né? Antes de batizar nós, então, recitamos essa orientação do Senhor Jesus, essa ordem, né, dele. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E vamos lá. Batizando-os em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Bom? Então, é para mostrar a triunidade de Deus. Olha? Então, não são três deuses, né? Mas um Deus em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom? Pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Certo? A partir daí, muitos tentaram fazer algumas ilustrações da triunidade, da trindade. Né? Por exemplo, tentaram comparar, então, a trindade com os três estados da água, por exemplo. Então, a água, ela é o quê? Ela três estados dela, né? A líquida, né? O estado líquido, estado gasoso, né? Estado sólido, né? Gasoso, o estado sólido quando está congelado. Então, da mesma maneira como a água pode estar em três estados, né, da matéria, então Deus também, e não deixam de ser água, né? Deus também pode estar em três, está em três pessoas, mas é um só em essência, continua sendo Deus, tá bom? Essa comparação não é a melhor, né? No Norman Geisler, no seu tratado lá de teologia sistemática, vai nos dizer que essa analogia, essa comparação da Trindade como os três estados da água, não é o melhor, né? Porque pode apontar para uma heresia chamada modalismo, né? Se der tempo a gente vai falar sobre isso também, mas eu não descarto totalmente essa analogia não, tá? Porque pode nos ajudar, dentro do nosso conceito aí limitado, do nosso pensamento limitado, a compreender um pouco melhor o que é a Trindade, né? Uma outra comparação é quando se compara, por exemplo, a Trindade com os três elos de uma corrente, tá bom? Então, os três elos de uma corrente, eles estão totalmente unidos ali. Também é possível. Mas não é a melhor, porque os três elos de uma corrente mostra o triteísmo. O que seria o triteísmo? O triteísmo, então, três deuses, né? Porque cada elo da corrente simboliza um elo individual, né? Independente um do outro. Então, não é o triteísmo, né? Nós cremos na triunidade de Deus, né? No trinitarianismo nós cremos, né? Deus é uma coisa, uma substância, e não três coisas diferentes, unidas de algum modo, certo? Então essa comparação também não é a melhor, de três elos de uma corrente. Tem também a outra comparação da Trindade, que é o corpo, a alma e o Espírito Santo, como algo inseparável, né? Não tem corpo, mas mostra que Deus ele é inseparável, né? E ele não tem carne, né? Então se a gente comparar o corpo, a alma e o espírito, também é uma analogia não muito adequada, tá? E tem uma outra analogia também que a gente pode comparar, né? Uma ilustração aí, como se fosse um ator que atua em três papéis diferentes. Então, será que é isso aí? Não, também não, porque essa é uma outra heresia que chama sabelianismo, né? Sabeliana, uma teoria chamada sabeliana, como se Deus fosse um só, mas atuou em três papéis diferentes, como Deus Pai no Antigo Testamento, depois no Novo como Deus Filho no Novo Testamento, e depois no derramamento do Espírito Santo atua hoje como Deus, o Espírito Santo. Então
o nome dessa heresia é o sabelianismo, né? Que é essa ideia de que é um Deus só, mas que atua em 3 papéis diferentes, né? E não é bem apropriada essas comparações, mas há uma comparação mais apropriada, que é pensarmos em Deus como a Trindade como um triângulo, né? Um triângulo, tá certo? Cada ângulo desse triângulo, então, eles fazem parte do mesmo triângulo, mas cada ângulo tem a sua localização, a sua identidade, né? E assim por diante. Então, essa é uma boa comparação, segundo Norman Geisler, né? Uma outra coisa é que uma operação matemática que traduz bem a trindade, 1 vezes 1 vezes 1. Né? Então, o 1 elevado à terceira potência. 1 vezes 1 vezes 1. Tá bom? Vai dar 1. Traduz exatamente a trindade que nós cremos, né? O trinitarianismo que nós cremos, né? Porque são 3 números, 1, mas que elevados, né? Multiplicados por ele mesmo, continua sendo 1. Então, é diferente da outra operação matemática, 1 mais 1 mais 1, que vai dar 3. Então, esse é o triteísmo, né? Que acredita que Deus Pai é uma pessoa distinta, né? Dos Filhos, e distinta do Espírito Santo, e são 3 deuses, né? Dentro desse pensamento nós temos várias religiões, né? Orientais, nós temos inclusive os mormons, né? Também eles creem assim, que são 3 deuses, né? Eles creem num triteísmo, tá certo? Nós já cremos num trinitarianismo. Uma outra comparação que é usada adequadamente o amor é triplo, tá? Então, o amor também é triplo, né? Lembrando que Deus é amor, né? Mas quem está apaixonado aí vai saber disso também, que são 3 elementos. Nós temos o amante, a pessoa que está amando, certo? Nós temos o amado, a pessoa ativa, tá? O outro é o ativo, né? O amado é o passivo, certo? E nós temos 2 pessoas aí, e uma terceira pessoa, ou elemento, né? Que é o próprio espírito de amor, ou seja, o próprio sentimento do amor que há entre eles. Então, o Norman Geisler considera esse uma aplicação melhor, uma ilustração melhor. E por fim ele diz também sobre uma outra ilustração, que é comparar a mente, ideias e palavras. Então nós temos mente, agora eu estou usando a minha mente, né? As ideias vêm através de palavras. Então, 3 coisas, mas elas estão implícitas, né? Estão juntas, unidas aí. Há outras comparações, como o Sol, né? Que é o astro, o corpo, né? Celestial, o Sol. Nós temos também a luz que incendeia, né? E nós temos também o calor. Então, as 3 coisas uma só. Então, existem várias ilustrações que podem nos ajudar. A questão do ovo também, já ouvi uma ilustração com relação ao ovo, que a casca, a clara e a gema, né? Mas todos são ovo, né? Então, essas ilustrações nos ajudam a esclarecer um pouco mais acerca da Trindade, né? Agora, eu acho que a melhor comparação, uma comparação de unidade, é o casamento, né? Essa unidade que existe entre a Trindade, né? A afinidade de propósitos e tudo mais, é o propósito de Deus no casamento, que ele diz que ambos se tornarão um só. Então, de unidade que nós poderíamos nos comparar, nos aproximar mais da unidade da Trindade, seria um casamento. Então, essas são algumas ilustrações que a gente pode usar aí para a gente compreender um pouco mais sobre a Trindade, tá bom? Vamos seguir aqui com alguns versículos a mais, lá em Marcos capítulo 1, versículo 9 e 11. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veja lá. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrada. Então, esse é um versículo que nos mostra a Trindade em operação, em atividade, né?
Nós temos aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o próprio Jesus que estava sendo batizado, né? Nós temos também o Espírito Santo descendo em forma de pomba sobre ele, e depois nós temos uma voz, né? E a voz vem do céu chamando Jesus de filho, ou seja, também o Pai. Nós temos aqui a Trindade em operação e atividade. Sobre aí o acontecimento, né, do batismo de Cristo, tá bom? Aqui tem uma ilustração que mostra um pouco isso, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles são distintos. No entanto, o Pai não é o Filho. Eles têm personalidade, características, né? Características e principalmente funções, atribuições, né, entre si, que os distinguem, né? Entretanto, eles têm a mesma afinidade, unidade de propósitos, né? Então, ambos são Deus, no entanto, são distintos entre si. Okay? Vamos a mais um versículo em Romanos 15, 30. Recomendando-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Então, olha lá, temos a figura do Senhor Jesus Cristo, a figura do Espírito Santo e orando a Deus, né? Tudo no mesmo versículo. Um outro versículo que comprova a Trindade é a própria bênção pastoral, né? Em 2 Coríntios 13, 14, em que se diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, 2, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então, aí está a Trindade também implícita, ok? Aqui tem mais uma ilustração, tá? Uma ilustração semelhante àquela que estava em menor. Nos mostra aí que o Filho e o Pai, né? O Pai não é o Filho, que não é o Espírito Santo, eles são distintos, mas mostra que eles são os mesmos, né? Ambos, todos, cada pessoa da Trindade são Deus, né? Se identificam como Deus. Okay? Já mostramos isso aí também. Existem algumas heresias com relação à Trindade. Um é o unitarianismo, né? Que pensa que, então, na verdade, esses três aqui são uma pessoa só. A gente vai chegar no céu e vai encontrar somente Jesus, é um só. Né? Eles pensam até, inclusive, olha só, um Criador, né? Jesus seria uma criatura, né? E o Espírito Santo seria impessoal, né? Alguns chegam a chamar o Espírito Santo até de força ativa de Deus. Então o Espírito Santo não seria uma pessoa. A gente vai estudar particularmente cada uma dessas pessoas aí, né, da Trindade, tá bom? O sabelianismo, que a gente já comentou, que na verdade é como se um ator tivesse cumprindo, né, representando três papéis, né? Então, para eles, é uma pessoa só representando o papel de pai no Velho Testamento, o papel de filho no Novo, e o papel do Espírito Santo hoje em dia. Tá? Então, isso aqui é uma heresia também da Trindade. E também essa outra heresia, que é o triteísmo, não? Como se fosse a ideia de três deuses, tá? Três deuses. Existem muitas outras aqui colocações. Se você quiser saber um pouco mais de Deus, tem a questão dos atributos. Você estudar um pouco dos atributos, os atributos comunicáveis, os incomunicáveis, né? A gente já estudou um pouco aqui dos incomunicáveis, por exemplo, a eternidade, né? A seidade, ó, também. Deus é autoexistente e autossuficiente. Tá? Já a beleza, ele compartilha, é uma beleza compartilhada, né, no mundo. Bendição, eternidade, liberdade é algo compartilhado, né? O livre-arbítrio, né? Deus fez o que quer, que deseje, né? Deus fez. A glória pertence só a Ele, a santidade, a imutabilidade é só dele, né?
Enfim, você pode... Outras são compartilhadas, né, comunicadas, como o amor, a paz, a misericórdia. Ele quer compartilhar conosco. Tá joia? Isso é um assunto extenso. Temos aí mais atributos, né, de Deus, possíveis aí. Bom, alguns nomes também podem nos ajudar a aprofundar o nosso conhecimento sobre Deus, né? Jeová Jireh, Deus proverá. Jeová Shammah, Deus está aqui. Jeová Raá, Deus é o meu pastor. Jeová Nissi, Deus é a minha bandeira. Jeová Sabaô, Deus hospeda. Jeová Rafá, Deus cura. Jeová Shalom, Deus é a paz. Tá? Aqui tem mais alguns nomes. Ok. Eu quero terminar, finalizar esse estudo. Eu quero deixar aqui uma frase. Vou deixar 3 frases, na verdade, para nossa reflexão, tá? Nós encerrarmos esse estudo aqui, desses 3 homens de Deus aqui. O primeiro diz o seguinte: ó, nossos grandes problemas são pequenos para o infinito poder de Deus, mas nossos pequenos problemas são grandes para seu amor de Pai. Olha que interessante isso. Os grandes problemas são pequenos para o infinito poder de Deus. Então, inclusive, essa pandemia que a gente está vivendo aí é um problema pequenino para o poder de Deus, né? Mas os nossos pequenos problemas, assim, algumas regalias nossas, né? Uma coisinha pequena, muitas das vezes são grandes para Deus. Um amor de Pai, né, de Deus. Achei interessante isso aqui. Deus realmente se preocupa com as nossas vidas, né, em questão de detalhes. A Bíblia chega a dizer que Deus conhece a quantidade de cabelo que há em nossas cabeças. Isso é para mostrar o cuidado, o amor, o zelo que Ele tem por cada um de nós, né? Então isso aqui é referente ao amor de Deus. Não é verdadeiramente espiritual o cristão que não se alegra tanto em sua ignorância de Deus quanto em seu conhecimento sobre Ele. Então, o quanto Deus é cognoscível, né? O quanto a gente pode conhecer de Deus. É interessante, porque ao fazer esse estudo para vocês, eu vi o quanto eu não conhecia de Deus. E quando a gente fala assim, o quanto há para conhecer de Deus, nós vamos passar a eternidade ao lado dele, aprendendo mais e mais sobre ele, né? E isso é motivo, deve ser motivo de alegria para nós. Deve ser motivo de termos mais sede, mais fome de conhecê-lo, né? De buscar mais informações sobre ele, de orarmos, buscá-lo em oração, buscá-lo na Bíblia, né? Na reflexão da Bíblia. E isso também é motivo para nós estarmos sempre humildes, porque jamais, nunca haverá, né, alguém nessa terra que conheça tudo acerca de Deus. É uma prepotência, seria assim, querer demais, né, conhecer tudo acerca de Deus. Então, a ignorância que nós temos de Deus nos torna mais humildes, né? Nós podemos sempre crescer patamares, né, de relacionamento com Ele, níveis de intimidade com Deus. E isso deve ser algo que vem alegrar o nosso coração, né? Tanto quanto o conhecimento, quanto o conhecimento vem, isso deve nos levar a uma alegria, um apetite maior por Deus, tá bom? E por fim, enquanto não encontra Deus, o homem começa sem princípio e acaba sem fim. Esses são os homens, o Donald Gray aqui, o John Blanchard e o H.G. Wells. Tá? Então é bem verdade que enquanto não encontra Deus, o homem começa sem princípio. Né? Eu acredito, talvez você esteja aí sem princípio, né? Sem o início. O Jesus Cristo fala que quando nós nos entregamos, nos rendemos a Ele, né, em fé, depositando a nossa fé em Cristo Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, ali inicia uma nova caminhada de intimidade com Deus. Né? Ali inicia uma nova caminhada de intimidade com Ele. Né? E ele chama de novo nascimento. Nós nascemos de novo para ter uma intimidade com Deus. Né?
E aí sim, e aí a gente vai poder ter a certeza de um final feliz em nossa vida. Porque aí a gente manda embora todo o medo da morte, né? A incerteza da salvação. Se eu morrer agora, para onde eu vou? E a gente substitui pela convicção, pela certeza da salvação. Então, a gente, depois que se rende a esse Deus aí, a gente fica certo de um final feliz na eternidade com Ele. Bem, Deus abençoe, foi uma rápida reflexão aí. Eu sei que tem muita coisa a tratar, que a gente, pelo fator tempo, não deu. Falar sobre Deus é uma pretensão grande, né? Nós não podemos esgotar, até porque a ignorância que nós temos de Deus é o que nos mantém humildes e faz com que nós estejamos numa contínua busca pelo conhecimento, pela intimidade, pela amizade com Ele, essa contínua interação através da adoração, através do louvor, do culto, né? Tá bom? Então que você continue essa jornada aí para conhecer mais quem é Deus e conhecer as suas grandiosas obras e cumprir a sua vontade na sua vida. Amém? Deus abençoe, um excelente domingo. Já aí em seguida nós vamos estar com a turma do seminarista Giel aí, que vai estar trazendo mais informações, né, sobre discipulado, né, ser discípulo é o tema aí. Às 10 horas ele está entrando com essa lição aí, que eu tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida. Tá joia? Em seguida, às 11 horas, a irmã Janaína, né, e companhia aí, irmã Gisele, né, que é o pessoal responsável, então, pelo IBAPA, pelo IBAPA Kids, a IBD das crianças, a IBD infantil. Logo mais às 18 horas nós temos IBAPA Kids, tá bom? E às 19 horas nós teremos o culto de celebração online. Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, tá bom? E que ele possa se revelar poderosamente, progressivamente, mais e mais a nós a cada dia. Que nós possamos ser mais obedientes a Ele, mais semelhantes a Ele cada dia. Vamos orar? Amado Deus, eu te louvo por esse tempo que nós tivemos aqui de reflexão. Eu te agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos que tiveram a paciência também e a sede, o apetite, Deus, de conhecer mais de Ti, de saber mais de Ti, da Tua vontade, da Tua palavra. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha se revelar mais e mais em nossas vidas. Venha, Senhor, a encher-nos com a Tua presença, com a Tua glória, e que nós possamos parecer contigo, parecer com Teu Filho Jesus, a cada dia mais. O Espírito Santo de Deus esteja ministrando aos nossos corações, aplicando tudo que foi aprendido aqui, e nós somos muito gratos. Entregamos em Tuas mãos esse domingo, Senhor. Venha cuidar de cada um de nós, de cada família, Deus. Livre cada família do coronavírus, dessa pandemia, Senhor. Livre, Senhor. Que nós possamos contar com a Tua proteção, com a Tua segurança, com o Teu amor. Que o Senhor continue conosco. Nós oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Tenha um bom domingo em nome de Jesus.